Achei legal a sua resposta por alguns motivos. A gente consegue mostrar bem a localização das lesões. Então, para quem estiver assistindo depois, quiser localizar as próprias lesões, primeiro de tudo, tem até um vídeo recente do Instagram que vocês têm que localizar a sequência chamada flare. Ou que esteja escrito em algum local flare, ou que você saiba que é o flare por alguns motivos. A sequência flare é a sequência que o centro aqui fica preto, que são os ventrículos. Então a sequência flare é a sequência que os ventrículos ficam pretos, que a bordinha do cérebro, a capinha do cérebro, que é o que a gente chama de córtex, fica mais branquinho. Então a gente consegue ver que parece que tem uma linha que vai desenhando de lápis assim a pontinha do cérebro. Fica mais branquinho essa região. E a parte que não é o centro preto e que não é a borda do cérebro, que é o córtex, fica mais cinzentado. E é aqui que a gente vai encontrar as lesões. Então as lesões vão ser essas manchas brancas que aparecem no meio da região que não deveria ter manchas brancas. Então aqui a gente consegue ver uma manchinha branca, aqui a gente consegue ver uma manchinha branca, mas como às vezes eu falo, as lesões mais típicas da esclerose são as manchinhas brancas que ficam muito próximas do ventrículo. Então aqui eu tenho uma bem perto do ventrículo, aqui talvez tenha uma outra menorzinha perto do ventrículo. Opa, passou um corte. Aqui ó, tem mais uma lesãozinha bem no meio entre os dois ventrículos. Eu acho que aqui ó, pode ter um comecinho de outra lesãozinha pequena que o corte não pegou bem. Acho que aqui vai aparecer outra quando a gente subir o corte. Ali, ela também acaba ficando perto dos ventrículos. Mas o que eu achei legal aqui para mostrar é o seguinte. Não sei se tá boa a imagem para vocês, ó. Mas, por exemplo, se a gente vem com o mouse aqui, ó, desenhando o córtex, tem uma linha de córtex, uma linha branca aqui, certo? A gente chega aqui e dá de cara com uma bolinha branca. Essa é uma lesãozinha que a gente fala que ela tá dentro do córtex. E se a gente continua desenhando o córtex, ó, desenhando, 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 a gente vai de cara aqui ó, na ponta da flecha mais uma bolinha branca também. Então essas são lesões que a gente fala que são lesões corticais, lesões no córtex, que são lesões bem na bordinha, que meio que interrompem o desenho da linha branca, assim, quando a gente vem fazendo. Isso são lesões corticais. Lesões corticais são algumas lesões que também são típicas de esclerose, quando acontecem dentro do córtex. Então aqui a gente consegue ver talvez duas lesões corticais, uma aqui e outra aqui. Difícil de saber se aqui seria uma lesão também, se aqui seria uma lesão também, se aqui seria uma lesão também. Para essas lesões corticais, as ressonâncias de 3 Teslas ajudam bastante, que daí elas conseguem ver melhor as lesões. E algumas sequências diferentes, como DIR, PSIR, que são nomes diferentes, conseguem ver melhor as lesões do córtex. Mas fora aquelas lesões ali, então, para cá a gente não vê mais lesão, não vê. Talvez tenha aquelas lesões aqui, essas lesões corticais, então, talvez umas 2 ou 3 corticais ali. A gente vem descendo, opa, aqui apareceu mais uma. Não é uma lesão típica, então a gente vê que ela não está nem no córtex, nem nos ventrículos. Se fosse só essa lesão na sua ressonância, a gente ia falar que era só uma enxaqueca. Mas como a gente já sabe do contexto, sabe das outras lesões, a gente sabe que é uma lesão de esclerose. Opa, aqui tem mais uma aqui, ó. Também uma lesão que não é típica, não está nem no córtex, nem no ventrículo. Mais uma lesão aqui. E aqui a gente começa a aparecer lesões um pouquinho mais, com uma quantidade mais típica, nessa altura dos ventrículos. Aqui outras lesõezinhas. Então acaba que vai ficando um pouco difícil de contar, como eu falo algumas vezes, o número em si não interessa muito. O que interessa é que, olhando assim um aspecto geral da sua ressonância, é uma ressonância de baixa carga lesional. Então a gente não olha aquele muita lesão que fica impossível de contar. Se a gente tiver paciência e for de corte em corte, a gente vai conseguir contar. Então não é uma quantidade grande de lesão que você tem na cabeça. Mas existem alguns pontos para se considerar. Então o que eu mostrei até agora são as lesões que a gente chama de supratentoriais. São essas lesões do nível do ventrículo e do nível do córtex. O que eu vou mostrar agora são lesões que a gente fala que são infratentoriais. Deixa eu mostrar por que a gente chama de infratentorial. Quando a gente olha assim de ladinho a ressonância, a gente consegue ver as mesmas lesões que eu estava mostrando lá. Então aqui é uma lesãozinha aqui. A gente vai ter as lesões corticais lá em cima também. Por exemplo, aqui assim, aquelas lesões corticais. Mas a gente chama de lesões supratentoriais o que acontece acima do cerebelo. Então, se a gente traçasse uma linha aqui, ó, daqui para cima é supratentorial, que é o cérebro. Daqui para baixo é infratentorial, que é tronco e cerebelo. Então, você tem algumas lesões aqui no cerebelo, tem algumas lesões aqui no tronco encefálico também. Lesões nessa região, tronco cefálico e cerebelo, deixam a gente um pouquinho preocupado para pensar em uma doença um pouquinho mais séria do que o normal. Deixa eu voltar nessa sequência axial, que vê de cima para baixo, que fica mais fácil de ver. Então, aqui no cerebelo, a gente consegue ver, por exemplo, uma lesão aqui assim, ó, na ponta do mouse, um pontinho branco aqui no cerebelo.
Tem pontinho branco aqui na ponta do mouse também, que fica no tronco cefálico, no mesencéfalo. Tem uma lesãozinha que fica aqui, bem parece no trajeto do nervo trigêmeo que a gente fala. Então, esse daqui ó, é o nervo trigêmeo esquerdo, e esse daqui é o nervo trigêmeo direito. Então, aqui a gente também vê um pontinho de lesão de novo. Apesar de ter lesões aqui na fossa infratentorial, no tronco encefálico e no cerebelo, continua sendo uma carga lesional baixa. Então, aqui no crânio da Juliana, o que a gente vê são poucas lesões, algumas no córtex, algumas nos ventrículos, algumas que não estão nem no córtex, nem no ventrículo, algumas no cerebelo, algumas no tronco cefálico. Então, são lesões típicas de esclerose em todas as regiões possíveis, córtex, região dos ventrículos, região que não é nem córtex nem ventrículo, cerebelo, tronco cefálico. Então, a gente consegue ver tudo isso. Antes de eu mostrar a medula, o que eu gosto sempre de mostrar na ressonância da cabeça, do crânio, quando a gente olha assim, a gente procura lesões nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, assim, ó, bem perto dos ventrículos, de novo, que é essa parte preta do meio, lesões nessa região são bastante típicas de esclerose. Então, a gente sempre gosta de olhar esse flare lateral, que a gente fala, para ver, ó, então aqui tem uma lesãozinha aqui assim, ó, que é uma lesãozinha que está bem naquela região ali dos ventrículos também, que está subindo. Aqui tem outra lesãozinha discreta aqui assim, um branquinho que se forma aqui, talvez um branquinho que se forma aqui. Então, lesões no flare lateral, que parecem encostar nesse ventrículo e subir a partir dele, são bastante típicas da esclerose também. Então, aqui tem mais uma bolinha branca que parece que é subir do ventrículo para cima, e aqui é uma outra maior ali dos fundos. Então, resumindo, o exame de crânio da Juliana tem poucas lesões, mas tem lesões em todas as áreas possíveis da esclerose, tem no córtex, tem nos ventrículos, tem esse meio a meio que não é nem córtex nem ventrículo, tem no infratentorial, que é cerebelo e que é tronco encefálico. São poucas lesões, são lesões pequenas, não chegamos a contar, mas acho que com paciência a gente conseguiria contar, mas como eu já falei, o número em si, se é 10, se é 11, se é 15, se é 20, não interessa muito. Lógico que quanto mais, pior, mas além do número, a gente sempre quer saber localização, tamanho, se pega contraste ou não pega. As lesões da Juliana nesse momento aqui não pegavam contraste. Mas o mais interessante no exame dela é a medula. Como ela contou, ela só teve sintomas do olho, só teve sintomas de neurite. Mas quando a gente olha a ressonância da medula dela, aqui sim a gente pode dizer que é uma carga lesional dentro da medula um pouco mais acentuada. Então a medula é a continuação do tronco cefálico. Então eu estava mostrando para vocês até agora há pouco ali tronco cefálico e cerebelo, que é aqui assim, e o tronco cefálico continua para baixo da forma da medula. Então tudo isso aqui que eu estou passando no mouse seria a nossa medula. O normal é que a medula seja totalmente cinza, escura, um cordão único, com um pouquinho de líquido na frente, que é esse branco que tem aqui, um pouquinho de líquido atrás, que é esse branco que tem aqui. Então a medula seria esse cordão preto, e ela deve ser toda preta. Então a gente consegue ver que tem mancha na medula aqui, tem mancha na medula aqui, tem mancha na medula aqui, tem mancha na medula aqui. Vamos andar para o lado para ver se tem mais. Ó, então dá para ver mancha na medula aqui de novo. Esse branquinho aqui eu não deveria ter. Esse branquinho aqui não deveria ter. Aqui parece que já voltou a ficar um pouco normal. Aqui eu acho que volta a ter um pouquinho de branquinho no meio. Aqui na frente da flecha, um pouquinho de branquinho no meio do cordão escuro. Aqui tem mais uma manchinha branca também, no meio do cordão preto, que não deveria ter. Mas é uma ressonância de cervical que realmente preocupa, assim. Se me perguntasse, doutor, você aposta que esse paciente tem sintomas no braço, nas pernas ou não tem? Eu ia apostar que tem, porque é uma quantidade relativamente alta de lesões na medula. E volte e meia os pacientes perguntam, doutor, como é que isso pode, como é que isso acontece? É porque, por algum motivo, o corpo da Juliana se protegeu, se defendeu, criou novas conexões rapidamente, a informação desviou da mancha, subiu de maneira diferente. É a neuroplasticidade. Ou porque ela era atleta, porque ela se alimentava bem, era estudiosa. Isso tudo cria novas conexões e torna mais difícil a mancha causar um sintoma, causar uma sequela na pessoa. Então, a ressonância da medula da Juliana não é parecida com a ressonância da cabeça. A ressonância da cabeça é uma ressonância que deixa a gente relativamente tranquilo. Poucas manchas, manchas pequenas, mas na medula tem manchas um pouquinho maiores, em maior quantidade. E a medula por si já é uma região mais nobre. Então era de se esperar que você tivesse algum tipo de sintoma no braço, na perna, por essas lesões que aconteceram na medula. Os pacientes se perguntam também, doutor, o que essa mancha vai me causar? Não vai te causar nada. Ou já causou, e se não causou, ótimo, não vai te incomodar mais. O que a gente tem que cuidar é para não parecer uma nova mancha e a gente parar de ter essa proteção que teu corpo te deu. Então as manchas que já aconteceram não vão te causar mais nada. Poderiam ter te causado sintoma no braço, na perna, na bexiga, no esfíncter, dor, formigamento, falta de força, coordenação, tudo isso poderia ter causado. Se não causou, ótimo.
já está eliminado e não te causa mais nada. Mas, como apareceu uma mancha, pode aparecer outra. E pode ser que essa próxima mancha não tenhamos tanta sorte assim de ficar sem sintomas, sem sequela e do corpo se adaptar. É por isso que a gente precisa fazer um tratamento. Eu sempre falo, para todo mundo deveria ter um tratamento de alta eficácia. Por caso da Juliana, também. Não pelo crânio, mas mais pela medula. A medula é uma ressonância que nos preocupa um pouquinho aqui no caso dela, que realmente dá para ver bastante mancha, dá para ver bastante lesões. E não sobram mais muitas áreas saudáveis que estão trabalhando dobrado. Se cair uma mancha nessa região que está trabalhando dobrado, que está desviando, pode ser que não tenha tanta sorte de ficar sem sintomas.